Nós vamos a Florianópolis. Vamos lá na Associação Catarinense do Ministério Público com o promotor Marcelo Gomes da Silva, que é o presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, Saul. Bom dia, Fabiane. Satisfação estarmos aqui conversando com vocês nessa manhã, todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Então, a gente gostaria muito que o senhor ficasse à vontade para falar para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, direto aí de Florianópolis, da sede da Associação Catarinense do Ministério Público, sobre a visão da associação com relação à reforma administrativa que está lá na LESC, né? E deve ser, pelo andar da carruagem, sancionada. Queremos ouvi-lo. Perfeito, Saul. Eu agradeço a oportunidade, porque até agora a gente leu muito sobre as versões do governo do Estado sobre a reforma da Previdência. E é necessário fazer alguns contrapontos ao que tem sido dito e ao próprio projeto. Vamos partir de algumas premissas, né? Primeiro, os servidores públicos em geral querem um sistema previdenciário saudável, que pague as suas aposentadorias e pensões ao final da carreira. Isso é fato. Então, não somos contra reformas da Previdência que venham a melhorar esse sistema. Isso é muito importante falar. Inclusive, os servidores públicos já, nos últimos 30 anos, já passaram por 6 reformas da Previdência Federal e mais umas 2 ou 3 reformas estaduais. Então, nós já viemos suportando essas alterações já há algum tempo, com essa perspectiva de ter um sistema previdenciário saudável. Onde reside boa parte da resistência dos servidores públicos em relação a esse projeto que foi apresentado na Assembleia? O grau de retrocessos e dificuldades, de avanços que estão sendo feitos em relação a direitos e dos servidores públicos em geral. Então, volto a repetir, não somos contra a reforma, mas entendemos que isso tem que ser dosado. Existem situações que são bastante impactantes na vida do servidor público e da sua família. Certo, doutor. Vamos lá, então. A gente sempre conversa, nós conversamos com um deputado semana passada, que ele defende essa reforma previdenciária. Estamos conversando com outras pessoas que fazem esse contraponto que o senhor está mencionando agora, e alguns números que são apresentados, né? Por exemplo, diz que o déficit financeiro, que se não tiver uma reforma, diz que o déficit financeiro vai ser tão grande que vai ser inviável manter o pagamento dos servidores, da aposentadoria dos servidores, não só dos servidores que estão na ativa, como os inativos. E como vocês têm feito esse contraponto? Qual o argumento usado para mostrar que esse déficit não é assim? Ou qual é o ponto de equilíbrio, na verdade? Veja, em relação ao déficit, em relação a números, primeiro fica um pouco difícil argumentarmos, porque durante muito tempo, em que pese pedirmos ao IPREV esses dados, essas informações, elas não foram fornecidas às entidades de classe de serviço público. Né? Só muito recentemente, já com o advento do envio da reforma, é que esses dados foram disponibilizados no portal de transparência. Há um dado muito importante a tratar. Quando a gente fala de Previdência do Estado, a gente está falando de um sistema que vem desde 1909. E durante 50 anos não teve aporte do Estado. Então, só o servidor público aportava durante os primeiros 50 anos. E só quase 100 anos depois da instituição do sistema previdenciário catarinense é que dividiu-se, o Estado resolveu organizar e dividir uma parte para a aposentadoria. Então, veja, quando a gente está falando desse déficit, a gente não está falando, primeiro, de um déficit provocado pelo servidor público, mas sim pela desorganização histórica do Estado. Então, quanto a isso, não resta dúvida, o próprio IPREV reconhece isso. Tá? Em relação ao déficit, existem situações e situações dentro do sistema previdenciário catarinense. Vou dar um exemplo. A minha categoria, o Ministério Público.
A nossa Previdência, se fosse separar a Previdência do Ministério Público, nós somos superavitários, segundo os dados do próprio IPREV, né? E isso se repete em outras categorias. Nós temos 3 servidores ativos para cada um aposentado no Ministério Público. Então, assim, ó, o que faltou? Vamos ver onde está o furo? Vamos ver onde está realmente o déficit? E isso não é apresentado. E isso não é apresentado. Aliás, porque são números redondos, né? Tipo, 5 bilhões em 2021 é o déficit que o governo diz que vai ter, uma estimativa. Mas de onde, qual o segmento não é. Olha, a categoria dos servidores que tem mais aposentados que ativos é tal. Isso não é claro assim. Fabiane, é claro, é apresentado, mas não é encarado o problema. Ou seja, os servidores públicos em geral, especialmente servidores civis, estão pagando a conta de determinadas categorias especiais. Entendi. Mas eu não quero nem aqui entrar em determinadas divididas de colocar uma categoria contra a outra. Não. Mas isso é fato. Se pegar o déficit da Previdência Estadual, a gente sabe onde está boa parte do prejuízo, né? E nesse ponto específico não é mexido uma vírgula, tá? Então, isso para a gente começar. Mas a par disso, o que a gente contesta? A gente contesta determinadas mudanças de regra que atingem muito duramente o servidor. Vou dar um exemplo. Pensão por morte. A pensão por morte, segundo cálculos da própria proposta que foi apresentada na Alesc, ela pode cair em 65% do que o servidor recebia em vida. Ou seja, se ele ganhava X, ele vai deixar 35% desse X para a sua viúva. Isso está no texto do projeto. Existem situações bem claras sobre essa situação. Então, quer dizer, nós entendemos que esse ponto, por exemplo, é um ponto extremamente grave. Isso atingiria os ex-governadores, as viúvas, os ex-deputados? Olha, Fabiana, o nosso sistema previdenciário do Ministério Público, da magistratura, é igual ao serviço público em geral. Então, eu não pontuo a questão, por exemplo, de viúvas, de políticos, tá? Tá. Mas eu me preocupo com o serviço público em geral. E nesse cálculo aí, ter uma redução de 65% do que o servidor recebia em vida, convenhamos, é deixar a família ao desamparo. Com certeza. É uma atitude muito preocupante, uma decisão muito preocupante, porque se a mulher não trabalha, e mesmo que trabalhasse, né? Mas ainda assim tem um padrão de vida já estabelecido diante do que entra na casa como renda, né? Exato, e considerando que o servidor contribui ao longo de diversos anos justamente para isso. Aliás, esse é um outro ponto que é importante ressaltar, né? Nós contribuímos com 14% do nosso salário total para a Previdência, tá? Então, até 2015 era 11%, houve uma reforma da Previdência aqui no Estado, passou para 14%, e hoje nós recolhemos um valor. Se eu pegasse essa minha contribuição previdenciária e jogasse para uma previdência privada, por exemplo, eu me aposentaria na previdência complementar privada com um valor muito mais alto do que eu vou me aposentar no serviço público. Aliás, tem colegas nossos que dizem assim, olha, eu quero que o IPREV me esqueça, eu não quero que o IPREV me pague nem minha aposentadoria, nem a pensão para minha família, desde que me devolva o que eu paguei, só isso. Não precisa fazer mais nada. E, aliás, é um outro projeto que a gente insiste para que o Executivo encaminhe à Assembleia, que é o Programa de Incentivo à Migração para a SCPREV, para a Previdência Complementar do Estado. Isso vai aliviar o caixa do IPREV. Isso vai evitar que se pague no futuro grandes aposentadorias e pensões. Tem muita gente querendo migrar, mas só quer que devolva aquilo que foi pago. Para migrar com esse valor. Para migrar com o valor, e ele começa uma poupança do zero, não tem problema, quer que o IPREV o esqueça, entende? Existem outros exemplos, né, de pontos da reforma que a gente entende extremamente grave. Na reforma de 98, na reforma de 2003, preservou-se regras de transição para quem já estava na caminhada aí há 10, 20, 30 anos.
Essa reforma, ela abandona as regras de transição anteriores e começa uma nova. Qual é o problema da nova? É que ela exige uma idade e um tempo de contribuição tão altos que, em muitos casos, o servidor não vai conseguir se aproveitar da regra de transição, não vai conseguir aplicar a regra de transição, porque precisa chegar a 60 anos de idade e o dobro do tempo que precisa para chegar a 35 de contribuição. Isso vai fazer, em alguns casos, que a pessoa chegue aos 70 anos de idade. Então, é mais fácil se aposentar normalmente com 65 do que usar a regra de transição e chegar a 70. Então, qual é a lógica das regras de transição ao longo das reformas da Previdência? É que sempre se preserve quem já está na caminhada. Nós temos exemplos de pessoas que às vezes falta um ano para se aposentar e por conta dessa regra de transição que entendemos equivocada, vão ter que trabalhar mais 5 anos. Tu imagina, tá projetando toda a tua vida para chegar ali no final e de repente muda a regra do jogo. Complicado. E agora, né, Saul? Pois Como equalizar tudo isso? Exatamente. Inclusive, para quem ligou o rádio nesse momento, nós estamos em contato diretamente com Florianópolis, o doutor Marcelo Gomes da Silva, promotor, presidente da Associação Catarinense do Ministério Público, está falando conosco sobre isso, esse assunto que está sendo debatido, já está na LESC. Doutor, vocês falaram com alguns deputados, colocaram essa posição para os deputados e qual é a repercussão, qual é a reação, principalmente do governo, com relação às posições de vocês? Visitamos, sim, Saúl, dezenas de deputados, levamos esses argumentos aos parlamentares, fomos muito bem recebidos em todos os gabinetes, a imensa maioria compreende a necessidade de chegar a um equilíbrio. E agora é o momento, já que a reforma chegou no parlamento, agora é o momento, sim, de cada deputado analisar o projeto, com tranquilidade, com calma, na velocidade correta que essa matéria precisa ser tratada, analisar que pontos concorda, que pontos não concorda e propor eventuais mudanças. Nós temos algumas sugestões de emenda, esses pontos que eu estou falando aqui para vocês, que me parecem serem pontos razoáveis, vou dar mais um exemplo. A reforma cria uma alíquota extraordinária para quem ingressou até 2003, que pode chegar de 1% a 4%, a mais que o 14% que o servidor já paga. Então, é uma regra que não existiu na reforma federal, que não existe em nenhum outro estado, que discrimina servidores de acordo com o tempo que ingressou e, com certeza, vai ser alvo de ação judicial, não resta a menor dúvida, porque ofende diversos princípios constitucionais. Então, nós temos levado esses argumentos aos deputados, eles têm recebido muito bem. Agora esperamos essa análise criteriosa e responsável por parte deles para que ajustes sejam feitos. Tá certo, doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Realmente a reforma da Previdência aqui do Estado é uma polêmica, a gente está falando sobre isso há muito tempo. Cada um tem um ponto de vista do assunto, né? Por isso que é tão importante e por isso que a democracia é maravilhosa, né? Todos são ouvidos e aí acha-se um denominador comum, pelo menos a melhor via, a melhor solução. E nós vamos falar mais sobre isso, vamos conversar mais com o senhor, viu? Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade aqui ao Jornal da Manhã. Perfeito, obrigado, Fabiana, obrigado, Saúl, sempre às ordens. Obrigada, bom dia, boa terça. Muito obrigado. Olha,